O livro dos Médiuns, capítulo 9, dos lugares assombrados. As manifestações espontâneas que se produziram em todos os tempos e a persistência de alguns espíritos em darem sinais ostensivos de sua presença em determinadas localidades são a origem da crença em lugares assombrados. As respostas seguintes foram dadas a questões formuladas a esse respeito. Questão 1. Os espíritos se apegam somente às pessoas ou se apegam também às coisas? Resposta. Isso depende da sua elevação. Certos espíritos podem se apegarem aos objetos terrestres. Os ávaros, por exemplo, se esconderam seus tesouros e que não estão bastante desmaterializados, podem ainda vigiá-los e guardá-los. Segunda pergunta. Os espíritos errantes têm lugares de predileção? Resposta. Ocorre ainda o mesmo princípio. Os espíritos que não se prendem mais à terra vão onde encontrar a quem amar. Vão onde encontram a quem amar. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Entretanto, há os que podem ter uma preferência momentânea por certos lugares, mas são sempre espíritos inferiores. Terceira. Uma vez que o apego dos espíritos por uma localidade é sinal de inferioridade, é igualmente uma prova de que são espíritos maus? Resposta. Seguramente que não. Um espírito pode ser pouco avançado sem ser mau, por isso não ocorre o mesmo entre os homens. Quarta pergunta. A crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas tem algum fundamento? Não. Os espíritos vão para esses lugares como vão para todos os outros, mas a imaginação é tocada pelo aspecto que não é. O mais frequentemente, senão um efeito muito natural. Quantas vezes o medo não faz tomar a sombra de uma árvore por um fantasma? O grito de um animal ou o sopro do vento por espectros. Os espíritos gostam da presença dos homens. É por isso que eles procuram antes os lugares habitados que os lugares isolados. Entretanto, depois do que sabemos da diversidade de caráter dos espíritos, deve haver os misântropos e que podem preferir a solidão. Também não respondi de uma maneira absoluta à questão. Disse que pode ir aos lugares desertos como a todos os outros lugares. E é bem evidente que aqueles que se ligam aos lugares afastados é porque aí encontram prazer. Mas isso não é uma razão para que as ruínas sejam forçosamente seus lugares de predileção. Porque é certo que estão muito mais nas cidades e palácios do que no fundo dos bosques.
Questão de número 5. As crenças populares em geral têm um fundo de verdade. Qual pode ser a origem da crença nos lugares assombrados? Resposta. O fundo de verdade é a manifestação dos espíritos, na qual o homem acreditou em todos os tempos, instintivamente. Mas, como já disse, o aspecto dos lugares lúgubres toca a sua imaginação e ele coloca aí naturalmente os seres que considera como sobrenaturais. Essa crença supersticiosa é mantida pelas narrativas dos poetas e os contos fantásticos, com os quais embalaram sua infância. Questão número 6. Os espíritos que se reúnem têm para isso dias e horas de predileção? Resposta: não. Os dias e as horas são controles do tempo de uso dos homens e para a vida corporal, mas dos quais os espíritos não têm necessidade e com os quais não se inquietam. Sétima, qual a origem da ideia de que os espíritos vêm de preferência durante a noite? Resposta: a impressão produzida sobre a imaginação pelo silêncio e a obscuridade. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional do Espiritismo deve destruir. Ocorre o mesmo com os dias e as horas que se creem serem os mais propícios. Crede bem que a influência da meia-noite não existiu, jamais senão nos contos. Se assim é, por que, pois, certos espíritos anunciam sua chegada e suas manifestações para hora e dia determinados, como sexta-feira, por exemplo? Resposta: são espíritos que se aproveitam da credulidade e se divertem com ela. Pela mesma razão, há os que dizem ser o diabo ou se dão nomes infernais. Mostrai-lhes que não sois enganados e eles não voltarão mais. Questão número 8. Os espíritos voltam, de preferência, aos túmulos onde repousam seus corpos? Resposta: o corpo não é senão uma veste. Eles não se ligam mais ao envoltório que os fez sofrer do que os prisioneiros às suas cadeias. As lembranças das pessoas que lhes são caras é a única coisa à qual dão valor. As preces que se lhes fazem em seus túmulos lhes são mais agradáveis e os atraem antes ali do que em outro lugar? Sabeis bem que a prece é uma evocação que atrai os espíritos. A prece tem tanto mais ação quanto é mais fervorosa e mais sincera. Ora, diante de um túmulo venerado, há mais recolhimento e a conservação de piedosas relíquias é um testemunho da afeição que se tem ao Espírito e à qual é sempre sensível. É sempre o pensamento que age sobre o Espírito e não os objetos materiais. Esses objetos têm mais influência sobre aquele que ora, fixando-lhes a atenção que sobre o Espírito. Questão número 9. Segue-se então que a crença nos lugares assombrados, para
parece absolutamente falsa? Resposta: dissemos que certos espíritos podem ser atraídos por coisas materiais, podem ser por certos lugares onde parecem fazer morada, até que cessem as circunstâncias que para ali os trazem. Quais são as circunstâncias que podem para ali conduzi-los? Resposta: a simpatia por algumas das pessoas que os frequentam, ou o desejo de se comunicar com elas. Entretanto, suas intenções não são sempre tão louváveis quando são maus espíritos. Podem querer exercer uma vingança sobre certas pessoas, das quais têm do que se lamentar. A estada em um lugar determinado pode ser também, para alguns, uma punição que lhes é infligida, sobretudo se cometeram aí um crime, a fim de que tenham constantemente o crime diante dos olhos. Isso está na Revista Espírita de fevereiro de 1860. História de um danado. 10ª pergunta. Os lugares assombrados os são sempre por antigos habitantes dessas residências? Resposta: algumas vezes, mas nem sempre. Porque se o antigo habitante é um espírito elevado, não se ligará mais à sua morada terrestre, que é o seu corpo. Os espíritos que assombram certos lugares, frequentemente, não têm outro motivo que o capricho, a menos que sejam para aí atraídos pela sua simpatia ou por certas pessoas. Podem se fixar aí, tendo em vista proteger uma pessoa ou sua família, seguramente, se são bons espíritos, mas nesse caso não manifestam jamais sua presença por coisas desagradáveis. 11ª. Há alguma coisa de real na história da Dama Branca? Resposta: é um conto tirado de 1000 fatos verdadeiros. É um conto tirado de 1000 fatos verdadeiros. 12ª. É racional temer os lugares assombrados pelos espíritos? Não. Os espíritos que frequentam certos lugares e aí fazem alvoroço, procuram antes se divertir à custa da credulidade e da covardia, do que fazerem mal. Aliás, figurai-vos bem que há espírito por toda parte, e que em qualquer parte que estejais, tê-los-eis sem cessar ao vosso lado, mesmo nas casas mais pacíficas. Parece, geralmente, frequentar certas habitações apenas porque nelas encontram uma ocasião de manifestar sua presença. 13ª pergunta. Há um meio de expulsá-los? Resposta: sim. E o mais frequentemente, o que se faz por isso os atrai, ao invés de os distanciar. O melhor meio de afastar os maus espíritos é atrair os bons. Atrair, pois, os bons espíritos fazendo todo o bem possível. E os maus se irão, porque o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e não tereis senão bons espíritos ao vosso lado. Há, todavia, pessoas muito boas que são alvo dos tormentos dos maus espíritos. Se essas pessoas são realmente boas, pode ser uma prova,
para exercer sua paciência e excitá-las a serem ainda melhores. Mas crede bem, não são os que falam sem cessar da virtude os que mais o têm. Aqueles que possuem qualidades reais, geralmente, eles mesmos as ignoram ou delas não falam nunca. 14. O que se pode crer relativamente à eficácia do exorcismo para afastar os maus espíritos dos lugares assombrados? Resposta: tendes visto frequentemente esse meio ser bem sucedido? Ao contrário, não tendes visto o barulho redobrar depois das cerimônias do exorcismo? É que eles se divertem por serem tomados pelo diabo. Os espíritos que não vêm com má intenção podem também manifestar sua presença por ruídos e mesmo em se tornando visíveis, mas não fazem jamais barulho incômodo. Geralmente são espíritos sofredores que podeis aliviar orando por eles. De outras vezes, são espíritos benevolentes que querem provar estarem perto de vós. Ou, enfim, espíritos levianos que brincam, como aqueles que perturbam o repouso com o alvoroço. São quase sempre os espíritos que se divertem. O melhor a fazer é rir-se deles. Se cansarão vendo que não conseguem nem amedrontar, nem impacientar. Vê atrás, capítulo 5. Manifestações físicas espontâneas. Resulta das explicações anteriores que há espíritos que se apegam a certas localidades e aí permanecem, de preferência, mas que não têm, para isso, necessidade de manifestar a sua presença por efeitos sensíveis. Um lugar qualquer pode ser a morada forçada ou de predileção de um espírito, mesmo mal, sem que seja aí jamais produzida qualquer manifestação. Os espíritos que se apegam às localidades ou às coisas materiais jamais são espíritos superiores, mas sem serem superiores podem não ser maus, nem terem nenhuma intenção má. Algumas vezes são mesmo comensais, mais úteis do que nocivos, porque se o interessam pelas pessoas, podem protegê-las. Findou aqui. Correção. Primeiro, os espíritos se apegam unicamente às pessoas, ou também às coisas? Depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante desmaterializados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guarda. Segunda, tem os espíritos errantes lugares de sua predileção. O princípio ainda é aqui o mesmo. Os espíritos que já se não acham apegados à terra vão para onde se lhes oferece ensejo de praticar o amor. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Contudo, pode dar-se que dentre eles alguns tenham, durante certo tempo, preferência por determinados lugares. Esses, porém, são sempre espíritos inferiores. 2. Correção. Quarta, tem qualquer fundamento a crença de que os espíritos frequentam de preferência as ruínas? Nenhum. Os espíritos vão a tais lugares, como a todos os outros.
A imaginação dos homens é que, despertada pelo aspecto lúgubre de certos sítios, atribui à presença dos espíritos o que não passa, quase sempre, de efeito muito natural. Quantas vezes o medo não tem feito que se tome por fantasma a sombra de uma árvore, por espectros o grito de um animal, ou o sopro do vento? Os espíritos gostam da presença dos homens, daí o preferirem os lugares habitados, aos lugares desertos. Contudo, pelo que sabemos da diversidade dos caracteres entre os espíritos, podemos inferir a existência de espíritos misantropos, que prefiram a solidão. Por isso mesmo, não respondi de modo absoluto à questão. Disse que eles podem vir aos lugares desertos, como a toda parte. É evidente que, se alguns se conservam insulados, é porque assim lhes apraz. Isso, porém, não constitui motivo para que forçosamente tenham predileção pelas ruínas. Em muito maior número há nas cidades e nos palácios, do que no interior dos bosques. 3 Correção, ver Revista Espírita, fevereiro de 1860, História de um Danado. 4 Correção, os que se prendem a certas localidades, ou a certas coisas materiais nunca são espíritos superiores. Contudo, mesmo que não pertençam a esta categoria, pode dar-se que não sejam maus e nenhuma intenção má alimentem. Não raro, são até comensais mais úteis do que prejudiciais, porquanto, desde que se interessam pelas pessoas, podem protegê-las.